Quando você tinha uma revelação, você anotava? Eu anoto. Anota. Não anoto até hoje. Até hoje. E como é que é essa questão dos dons espirituais? Porque a sua igreja tem essa... pelo menos nas redes sociais. Aliás, sobre rede social, cara. Por exemplo, quando é que começa... Não sei se é o meu que tô tocando aqui. Quando é que começa essa questão de estourar nas redes sociais? Pandemia. Na pandemia? Lockdown, fechou todas as igrejas, eu não sabia o poder. Você já tinha a igreja, já era pastor, já tinha a sua mas comunidade na época eu só lá? tinha em Caxias e uma pequena no Recreio. Quantos membros tinha cada uma, mais ou menos? Vamos pensar antes da pandemia. Tinha uns 1000 Caxias, 1000 membros Caxias. Bastante gente, mano. É bastante gente, já era grande, então. Então, tava começando, né? E aí entra a pandemia, como é que explodiu, assim, pras redes sociais? O que você acha que aconteceu ali? Deu lockdown, né? Todo mundo trancado. Eu recebi muitas revelações de Deus. Eu tenho quase 3 mil anotações dentro do bloco de notas do meu celular de revelação que Deus me dava. Relacionado ao que acontecia no mundo, relacionado ao que acontecia com os amigos. Eu tive muita experiência na pandemia. Aí quando você tinha uma revelação, você anotava? Eu anoto. Anota? Não anoto até hoje. Até hoje. Eu não esqueço, minha mente me sabota, né? Eu vou pensar uma coisa aqui agora, daqui a pouco eu esqueço. Então eu anoto tudo que Deus me dá. Tudo que é precioso é pra ser guardado. Você não guarda dinheiro no cofre. Você tem isso no celular, no bloco de notas? Tem ali. Você vai anotando? Vou anotando tudo. Lá. Se Deus me der uma coisa aqui, eu anoto. Data, hora, local. Tá, sobre mim, o que você anotou? Olha aí, ó. Daqui a pouco flui. E aí, eu comecei a fazer uma live na época no Facebook, depois migrei pro Instagram. Na época o Instagram não era tão forte. Você lembra quantos seguidores você tinha, mais ou menos, no começo da pandemia? Eu tinha uns 300 mil. Uns 300 mil, não é isso? Uns 300, 400 mil? Já era bastante, né, mano? Já era bastante. Mas eu quase não usava mais o Face. E aí comecei a fazer as lives no Instagram e começou a crescer o número de seguidores. E eu sei que ficou batendo 26 mil pessoas ao vivo. Caramba, mano. Só você sozinho ali? Meia-noite, sozinho, live de meia-noite. Eu fiz 40 dias de live. E só subindo o número de pessoas? Subiu. Aí depois bateu 1 milhão, 1,5 milhão, aí vai crescendo. Caramba. E é Deus mesmo, sabe? No YouTube também foi a mesma? Você fazia só no Insta? Na verdade, no YouTube eu nunca fiz. Aí como acontece? Isso tudo aconteceu de viralizar na internet, no YouTube. Eu fui pregando numa igreja, Deus me usa desde os 14 anos de idade nos dons. Porque hoje é uma raridade ver isso, mas no tempo que eu vim, eu sou novo, mas no tempo que eu peguei era normal. Tinha um culto no Rio de Janeiro chamado... No Rio tem muito disso também. No Rio de Janeiro tinha um culto chamado Poço dos Profetas. Danielzinho, Samuelzinho e Jorginho, na época. Aqui em São Paulo não é muito comum, mas não é. Quem conhece o Rio, lá é muita igreja... Isso. Ultra pentecostal, vamos dizer então, assim. Eu ia no culto quando criança chamado Poço dos Profetas e a gente de todos os lugares, eu vi coisas absurdas em Deus lá. Então eu cresci nesse meio, nesse ambiente. Eu ia numa consagração que tinha que tirar a sandália dos pés para ir no culto. Dirigido por criança. Criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade que sentava atrás da mesa e entregava a profecia igual gente grande. E quantas pessoas iam no culto? Não, lotava. E quando acabava o culto, ele voltava a ser criança, tava brincando lá. Não pensei nem os garotos que estavam dirigindo o culto. Coisa sobrenatural. Então eu cresci dentro desse ambiente. Então na época era tipo meio que normal. Nunca foi normal, mas é meio que normal. E hoje você era mais... Sim, tinha mais, né? Hoje, você vê essa diferença entre São Paulo e Rio? Porque, por exemplo, quem conhece, eu já tive programa de rádio lá no Rio de Janeiro, então eu ia toda semana pra lá. Eu vejo que as igrejas do Rio de Janeiro têm mais essa experiência ultra pentecostal, assim, de igrejas que começam e daqui a pouco tem lá milhares de pessoas em volta, cultos diferentes, vigílias, mega vigílias e tudo mais. E aqui em São Paulo não é muito assim. Porque você é paulista, sou carioca, aí tem versão diferente. Eu já acho que aqui todas as igrejas estão aqui. Você vai ali no Brasil, ali todas as igrejas hoje de nome grande, a maioria claro, tá ali, né? São Paulo tem mais, claro, até mais, mas eu tô dizendo assim, o tipo de culto de São Paulo é mais tranquilo do que o tipo de culto do Rio de Janeiro, então, não é? Como eu tô dizendo, eu sou suspeito a falar porque eu acho que essa frieza espiritual tá pegando muita gente. Na época era mais fácil de encontrar, hoje não tá tão assim. As igrejas que eu ia na época, que eram avivadíssimas, hoje já não são mais. Entendeu? Eu amo cultuar aqui. Eu fiz um culto aqui no estádio da Portuguesa recentemente, 10 mil pessoas. Foi sobrenatural, 300 pessoas manifestadas endemoniadas. Saiu num jornal famoso. Aí dizendo que a nossa equipe presenciou surdo ouvir, pessoas vomitando sangue, e foi sobrenatural aqui. Como é que é lidar com essa onda de tipo sinais, que a gente sabe que não depende da gente, é coisa que é de Deus,
acontecer tipo isso que você falou, mano? Tipo assim, o que você já viu? Igual você falou, surdo, fala uma história ou duas aí que você fala, mano, que me marcou. Isso aqui aconteceu e eu vi. Fala aí. Tem um vídeo que tá com 15 milhões de visualização lá em São Gonçalo, no TikTok, fora em outras redes sociais. Só no TikTok tem mais de 15 milhões e uma coisa que me marcou. Eu tava fazendo um culto... Como é que a pessoa acha? O que tá escrito lá? TikTok? Tá acho que é Leonardo Salles Zero, alguma coisa assim. Eu fiz uma época assim... Não, mas o nome do vídeo, você sabe? Ele tá fixado, tá entre os primeiros. É só ver lá, Miguel, uma criancinha. Eu tava pregando em São Gonçalo, que hoje é a maior igreja que nós temos. E tava em obra ainda na época. Eu tava fazendo um culto e de repente sobe uma mulher em cima do altar dizendo assim: pastor, tem uma criança passando mal ali. O senhor pode orar? Quando eu olhei, tinha lotado a igreja, tinha um buraco no meio do povo e eu vi que tava chamando a atenção ali do meio do culto que eu não tinha visto. E eu desci sem saber o que o menino tinha. E o menino tem 8 anos de idade. E aí quando eu desci, ele tava tendo ataque epilético, porque ele tem ataque epilético desde quando nasceu. E tinha 2 anos que ele não tinha essa crise, mas por muitos anos ele vivia indo pro hospital. E aí eu não conhecia aquela família. Quando eu cheguei, o olhinho dele virado, a língua dele virada, uma coisa bem... Só que eu tava tão cheio de... Tipo uma convulsão, assim? Tipo um... Tendo uma convulsão na hora, o vídeo mostra bem claro. E eu acredito que ele tem um probleminha, né? Mental? Assim? Tem acho que uma deficiência. E ele tava tendo aquela crise ali na minha frente, a mãe ali tentando abanar, o carro chegando pra pegar, pra levar ele pro hospital, a avó desesperada. Mas eu tava tão cheio de Deus que eu não pensei, porque a fé não faz você nem pensar, que se você pensar na lógica humana, você não faz. E eu coloquei a mão na barriga dele e gritei: Miguel, em nome de Jesus, agora todo espírito que causa crise de ataque epilético sai agora. Aí mostra o vídeo, ele voltando assim a vida, aí sai, começa a sair uma gosma branca da boca dele, ele volta, aí a mãe começa a chorar. Eu falei: cadê a crise, mãe? Passou. Cadê a crise, mãe? Passou. Cadê a crise, vó? Aí ela: meu carro é quebrado, eu levo esse garoto pro hospital sempre e não acontece, sei o que. Nunca mais teu filho vai ter crise de ataque epilético. Leva ele pro altar. Ele levou pro altar e foi uma... Caramba, o menino tinha... Miguel, o nome dele? Miguel. Quantos 8 anos de idade. Anos. Ele acordou, ele começou a fazer carinho na minha cabeça. Ele reanimou, você vê a vida voltando ali. No mesmo momento da oração. Na hora, instantaneamente. Aí o vídeo viralizou também. Isso foi o que foi gravado. Uma das coisas que me marcou foi quando eu não tinha mídia, não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu era adolescente, eu só tinha 2 camisas pra pregar, preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca, só. Hoje o Marquinhos Gomes é meu irmãozão, mas na época eu não conhecia. E ele já era famosão. E ele era famosão e tava na época do ápice daquela música, Jesus, Rei da Glória. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. Um amigão, querido. Top. E aí foi pra Israel comigo agora, da última vez. Legal. E aí, ele cantou no dia e eu pregava no outro. Na pregação desse Bangu, uma igrejinha lá em cima do morro, tinha uma mulher grávida e uma das revelações, Deus falou assim: ó, essa criança que você tem, o pai só foi pai pra fazer. E a tua família rejeitou, só que tem que quarta-feira passada você ia abortar. Só que Deus está dizendo que essa criança não nasce pra tua tristeza, essa criança nasce pra tua alegria. Saiu da minha boca, e essa alegria nasceu hoje. Mas eu não imaginava o que ia acontecer. E essa alegria nasceu, a bolsa da mulher estourou no meio do culto, foi direto pro hospital. E nasceu a criança. E foi nascer a criança. E a igreja explodiu de glória. Isso marcou também a minha vida. Caramba. E como que é? Por isso que como é que você processa isso? Tipo assim, como é que você... Porque eu creio em dons espirituais. Embora eu particularmente não concorde com muitas coisas que eu vejo, mas eu creio que Deus usa pessoas, obviamente. Na atualidade dos dons e tudo mais. Como que isso se processa na prática? Tipo assim, como que você recebe uma revelação? Então, tipo, você tá pregando, eu quero igual essa mulher. Eu quero até concordar, primeiro ponto que você falou aí, porque, por exemplo, todo mundo acha que Deus me usando em dons espirituais, eu bato palma pra tudo que eu vejo. Pelo contrário, eu sou a pessoa mais crítica que você pode conhecer, porque eu sei que no meio disso existem muitas pessoas aí que você vê nitidamente. Hoje tem live do Instagram, a pessoa tampa o olho aqui, né? Tampa o olho, aí pega um papel, uma caneta, eu vou revelar pra você. E aí bota a mão tampando, ridículo, tampando o olho assim, quer dizer, aí bota um celular embaixo, outro aberto, fica vendo aqui as pessoas e é uma bobeira. E uma coisa também que todo mundo fala aqui, por exemplo, revelação de nome, revelação de CPF, revelação de identidade. Aí tem não, você tem esses barulhos de CPF? Nome sim, CPF não, por que vai mudar a tua vida? Eu vou revelar teu CPF, exatamente. Pega teu documento e vê, vai mudar o quê? Eu vou revelar teu CPF, pega o documento e vê, não vai alterar nada na tua vida. Isso aí. Então, o dom serve pra edificar, exortar, consolar e encorajar a igreja.
Então tem gente que vai revelar teu nome, teu CPF e não vai falar nada com nada. Ó, a luta tá muito grande, o diabo tá com fúria da tua vida, de quem não tem raiva? Você tá colocando uma chave na tua mão. Que chave? De fenda, de casa, de loja, de... E se falar meu CPF, esse eu já sabia. Eu quero saber o que eu não sei. É isso aí, é um direcionamento de Deus, sabe? Então existem muitas pessoas hoje que não têm temor e engana aqueles que são leigos da fé, que não tem um conhecimento, uma base bíblica. Então esses automaticamente são muito facilmente enganados. Como você lida... Porque assim, quando cresce no YouTube, eu tenho, sei lá, 0,000% do tamanho na rede social que você tem, e eu já vejo isso pra mim. Muito hater. Muitas pessoas que, tipo, o cara não te conhece e já chega falando mal, né? É diferente do cara que fala assim, isso que ele falou eu não concordo, porque aí sim eu tô aberto. Por exemplo, eu tô falando uma coisa aqui e você tá lá na rede social, você fala, não concordo com isso que você falou porque a Bíblia diz isso assim, assim. Ok, beleza. Mas eu não tô falando disso, não tô falando do cara que faz um contraponto, que apresenta um texto. Eu tô falando da pessoa que tem ódio gratuito. E todo mundo que cresce na rede social tem de lidar com isso. Porque tem pessoas que eles não querem saber, eles só querem falar mal, só querem machucar. Como você lida com isso agora? Olha, eu vou falar uma coisa, não me entristece, não me atinge nada, porque eu acredito que a rede social só dá uma exposição maior do que a gente sempre viveu. Na escola tem alguém que nos persegue, no trabalho tem alguém que não gosta da gente, um vizinho não gosta da gente, todo mundo que... A pessoa pode morar no bairro mais de comunidade, mais complicado de se viver, mais pobrezinho. Se o camarada trocar o carro dele de um Uno por um Gol, o vizinho já vai ter inveja, vai falar mal. Se a pessoa trocar um carro, pode ser financiado, vai falar, tá com dinheiro, pra mim deve ter alguma coisa errada. Então, todo mundo vai falar. Ainda mais eu, porque como eu vim da Assembleia por muito tempo, e eu tenho muitos amigos assembleianos, mas a Assembleia da época que eu vim era muito rigorosa. Eu dormia de calça. Não podia nada, exatamente. Porque senão o anjo não me visitava, é o que me ensinou. Então não podia andar de bermuda, não podia ver televisão, não podia fazer nada. Então, quando eu comecei a entender Bíblia, o que é doutrina, o que é sistema dogmático, que doutrina é eterno, se perpetua porque é bíblico, e mas sistema dogmático é costume, é o que o homem coloca, não se perpetua. As igrejas que na época me proibiam continuam abertas hoje revolucionaram muita coisa. E hoje pode. Entendeu? Então, tiraram... eles fazem, só que demoram mais, entendeu? Eles primeiro falam assim, é do diabo, né? Beber Coca-Cola é do diabo. Tinha que botar Coca-Cola de trás pra frente, é o lado do diabo. E hoje bebe tranquilo. Então, é uma coisa que primeiro eles... fecha a porta. Depois eles vão vendo, aí pessoal, todo mundo entra. Quando dá certo, eles vão entrando devagarzinho, demoram a entrar, mas entram. Então eu perdi muita fase da minha juventude por causa dessa cobrança muito grande desse sistema que existe. Então, quando eu descobri que eu não preciso disso, então imagina, eu tenho 32 anos, eu sou novo, eu comecei novo. Então, um camarada que... Eu uso uma calça jeans, eu uso uma bermuda quando... Eu vou pra praia sem camisa, eu não vou. Antigamente eu ia pra pra praia de camisa calça social. Podia ser o sol de 40 graus. Morando no Rio, você arregaçava só a calça da barra da calça. Não, nem arregaçava não. Ia até não podia mostrar canela. Ah, não podia mostrar nem a canela? Se não é desejar minha canela. E aí, então, eu ia na padaria. Não, você entrava na praia de calça, você tá falando sério? Diante de Deus, poxa, eu tenho foto de como eu andava. Tô falando de fazer um documentário, minha vida inteira, você vai pegar todas as faixas etárias da minha vida. Sem barba, com barba, novo, criança, andando daquele jeito social. Eu ia na padaria 40 graus comprar pão, o padeiro olhava, tu é crente? Eu falei, como é que você sabe? Achava que era o brilho do espírito, aleluia, na verdade. Não tem nada a ver. Então, tipo assim, hoje em dia você vai ter muita gente que te incomoda, porque você imagina, pessoas que têm idade pra ser meu avô. Vê um crescimento desse absurdo, as pessoas começam a atingir, porque o povo não sabe o começo, e fala assim, ó, tá crescendo muito, tá enchendo muita igreja porque prega o evangelho fácil, liberal, mas eu não prego liberal. O que a Bíblia proíbe é proibido. Você nunca... Então, vamos falar disso aí, vamos lá. Hoje é muito... de fato, as pessoas não se falam muito mais, né? Santidade. Eu não tô falando dos usos e costumes, de usar barba, coisas que a Bíblia não diz. Mas, por exemplo, sua igreja, seu trabalho, sua pregação, seu comportamento nisso. Tem regra na comunidade? Como claro, é que é? Você prega sobre isso? Prego sempre, sempre. Quando você vê a Bíblia dizendo, a Bíblia deixa bem claro, parece mais o não do que o sim, né? Então a Bíblia deixa bem claro o que não pode e o que pode. Eu só sou um camarada que o que a Bíblia não proíbe, eu não posso proibir. Porque as pessoas usam uma base bíblica dizendo assim, ó,
O pessoal usa assim, ó, muita essa frase assim, ó. A Bíblia não manda não fazer, mas também não manda fazer, então não faz muita coisa, que a Bíblia também não fala você andar de carro, andei-vos de carro, viajei-vos de avião, então o povo é muito ignorante nesse sentido. Mas o que a Bíblia proíbe, como a Bíblia fala sobre o adultério, sobre a mentira, sobre a fornicação, sobre tudo isso, aí está bem meu irmão, definido. tem que ser firme ali, né? Pra você mostrar que o evangelho que não transforma no evangelho. O evangelho poderoso é aquele que a prostituta entra, deixa de se prostituir, o mentiroso entra, deixa de mentir, o ladrão entra, deixa de roubar. É uma transformação na vida da pessoa. A pessoa congrega num culto e essa pessoa não tem uma transformação, então ela tem para qualquer tipo de reunião, menos um culto. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, tem esse poder de transformar a vida. Então a gente prega de uma forma poderosa sobre a volta de Jesus. Você que tem lá milhares de pessoas nos cultos, mas tem também essa turma flutuante que não muda de vida, né, mano? Que vai, Mas é uma decisão da pessoa. não muda. E dá uma raiva também. Como lidar com isso? É porque tem muita gente que é simpatizante da fé, a pessoa que gosta do louvor, gosta de ouvir uma palavra, ela quer receber a oração. Quer receber a oração, mas não tem aquela firmeza de escolher ainda, de largar o pecado, de largar o mundo, porque ainda se prende de uma certa forma, entendeu? E tem muita gente que pensa assim, César, por exemplo, eu quando entrar, eu quero entrar de cabeça. Eu não quero entrar para envergonhar o evangelho. Então a pessoa acaba, nessa mentalidade dele, se prendendo a não tomar posição de aceitar Jesus porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo, porque eu ainda tenho o meu erro ali, tenho o meu erro aqui. Então eu vou mudar, porque quando eu vou entrar de vez. Só que é um pensamento errado, porque a Bíblia diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então não é impossível. Se eu me liberto por si próprio para me entrar na igreja, eu não preciso de filho. Se é o filho que me liberta, tem que vir para buscar essa mudança. Vem do jeito que tá, e busca toma mudança esse posicionamento na fé. e aí vai vir essa mudança, vai vir o processo da transformação.